Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso, né, irmãos? Isso que está acontecendo hoje, né, que acontece todos os domingos, é um presente, né, irmãos? É um presente de Deus. Nós estamos aqui na casa do Senhor, a casa chamada Casa de Oração, para podermos ouvir, né, orações abençoadas. Saímos daqui abençoados através das orações. Nossa família sendo alcançada também através da intercessão feita neste lugar. Nós ouvimos louvores abençoados, testemunhos abençoados e também uma palavra, né, para edificar a nossa vida, edificar a nossa fé e nos ensinar também, né, os caminhos do Senhor. Então isso é um presente, o presente que nós recebemos todos os cultos. Então nós só temos que agradecer ao Senhor, porque como sempre é dito, né, muitos até queriam estar aqui nesse momento, nesse dia de hoje, não podem estar. Mas Deus, Ele nos trouxe, Ele nos dá saúde, Ele nos dá vigor e nós somos gratos a Ele. Irmãos, hoje a palavra se encontra em 2 Pedro, capítulo 3. Convido todos os irmãos, toda a igreja, para nós abrirmos na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, sempre agradecendo ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos dá e que sempre dá um friozinho na barriga, né? Pregar a palavra de Deus, tá onde está correndo tem tempo. Mas um dia vai chegar a hora, em nome de Jesus, irmãos. Dá um friozinho na barriga, né? Os irmãos às vezes nem percebem, nós estamos aqui, mas dá um friozinho, né? É uma responsabilidade muito grande. 2 Pedro, capítulo 3, que Deus possa abençoar também todos que acompanham pela live, né? Que Deus possa estar abençoando aí todos os irmãos que têm acompanhado as pregações também pela live, pelo YouTube. Sempre é uma semente que é lançada, né, e fica aí nessa terra e sempre vai alcançar uma vida que precisa. Os irmãos acharam 2 Pedro capítulo 3? Agora vamos para o versículo. Vamos começar lendo 3 versículos aqui. Vamos começar a ler o versículo 7. Vamos começar lendo o versículo 7. Nós vamos ler o versículo 10 e nós vamos ler também o versículo 12. Versículo 7, versículo 10 e o versículo 12. Para a glória e honra do Senhor. Esperar a irmã Osmarina achar. Achou, irmã? Ainda não? Cadê a Bíblia? Então divide a leitura, irmã Roberta, com a irmã Osmarina. Ah, está procurando também? 2 Pedro, vou esperar todos os irmãos, que é sempre bom toda a igreja acompanhar também, para todos nós entendermos, né? Entendermos o que Deus quer falar. É só voltar um pouquinho, ó. Tem Apocalipse, volta um pouquinho, vai ter 1º, 2º, 3º João. Aí, 2ª carta de Pedro, é quase no finalzinho da Bíblia. 2ª carta de Pedro, capítulo 3. Aí nós vamos ler o versículo 7, o versículo 10 e o versículo 12. Diz assim, versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo. Os irmãos memorizem fogo. Guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Versículo 10 diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. Memorize também calor. E a terra e tudo o que nela há será desnudada. Versículo 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo. Pelo fogo. E os elementos se derreterão pelo calor. Forte, né, irmãos? Aqui na minha tradução, na dos irmãos podem estar um pouquinho diferente, mas aqui nós vamos falar sobre o dilúvio de fogo nessa noite. Os irmãos podem se sentar glorificando o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber toda a adoração e todo o louvor. Irmãos, aqui fala uma coisa muito forte, né? Aqui fala do dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que o Senhor vai vir sobre essa terra para salvar, né? Para executar aí, para concluir, na verdade, todo o plano de salvação, mas também para executar juízo. E esse dia, como foi lido aqui na Bíblia, fala que a terra ela vai passar por um dilúvio, e esse dilúvio é o dilúvio de fogo. Primeiro dilúvio foi o dilúvio de águas, né? Agora é um dilúvio de fogo. Irmão, se tem uma coisa que todos os cientistas, pesquisadores concordam, é que essa terra ela tem um prazo de validade. Quanto mais se estuda, mais eles chegam a essa conclusão, que este mundo está se deteriorando, está se acabando.
e a terra ela tem um prazo de validade. Várias pesquisas são feitas, a preocupação é muito grande que essa terra ela possa ser destruída por uma bomba atômica, ou que essa terra ela possa ser destruída pelo meteoro, juntamente com o meteoro vem uma onda de calor. Há uma preocupação também com o aquecimento do planeta, o aquecimento global. Então tudo isso indica, irmão, indica que essa terra ela pode ser destruída pelo calor, destruída pelo fogo. Só que isso, irmãos, só vem confirmar, meu Deus, só que isso só vem confirmar o que a Bíblia, né, já nos mostra, o que a Bíblia já profetizou há milhares e milhares de anos atrás, né? Quantos mil anos aí já foi escrita aí essa palavra de Pedro, irmãos? Há mais de 2000 anos, né, foi escrita essa palavra aí. Então, tudo isso vem confirmar as profecias bíblicas que este mundo ele está indo, né? Ele está partindo para uma destruição, e essa destruição por causa do calor. Isso foi profetizado não somente aqui na carta de Pedro, mas foi profetizado também desde o Antigo Testamento. Várias profecias na Bíblia, né, indicam isso e ensinam isso. Mas lá no Antigo Testamento eu quero ler apenas uma referência. Lá em Isaías 66, versículo 15 e 16. Isaías 66, versículo 15 e versículo 16. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó: vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos pela mão do Senhor. Olha só, irmãos, novamente falando que o Senhor vem com fogo. Então isso já foi profetizado. E Deus ele me deu essa palavra, foi na quinta-feira que Deus me deu essa palavra. Nós temos ali um propósito de oração na nossa casa. Todas as vezes ali, um pouco antes de dormir, nós reunimos a nossa família, né? Eu reúno ali minha esposa e meus filhos. E a gente tem um propósito de oração. Esse propósito de oração é durante um ano, durante todo o ano aí, todos os dias, né? É claro que às vezes a gente falha, que a gente não é perfeito, mas praticamente aí todos os dias a gente se reúne ali para ler um versículo da Bíblia e para orar. Todos os dias ali, né? Um de nós somos escolhidos ali para orar. Cada um tem o seu dia certo para orar. Então nós lemos um versículo e ali nós fazemos uma oração antes de dormir. Temos sido muito abençoados, né, por essas orações, guardados, protegidos. Nossa casa tem sido protegida através dessas orações. Então nesse dia, foi na quinta-feira, nós tivemos aqui o culto, né, e depois fomos para casa. E aí na quinta-feira nós fomos ali orar no nosso propósito. E aí na minha oração eu pedi algo para Deus. O meu coração já estava desejando isso. E aí eu expressei com minha boca. Eu pedi algo para Deus. Falei: Senhor, nos dê um sonho nessa noite. Nos dê um sonho. Que a gente venha sonhar com o Senhor. Que a gente venha sonhar com as coisas concernentes ao reino dos céus. O meu coração já estava desejando um sonho com o reino dos céus. Um sonho com os céus. Eu pedi para Deus isso. Eu quero um sonho com os céus. E aí eu pedi para Deus. E aí nós fomos dormir. E na madrugada, irmãos, Deus me deu um sonho. E é aquele sonho assim que a gente sabe, né, que vem de Deus, porque a gente acorda assim com aquele temor, né, com aquela coisa bem forte dentro do nosso espírito. E aí eu pedi esse sonho, Deus me deu esse sonho. E eu sonhei, irmão, que a gente estava ouvindo nos noticiários, em todos os noticiários, estava ali dando uma notícia. E essa notícia é que o sol cairia sobre essa terra. Olha só, que o sol cairia sobre essa terra. E aí no sonho, eu consegui olhar para o sol, né? Porque é claro, só para olhar para o sol, só se for nos sonhos mesmo, né, que a gente não consegue. Mas nos sonhos, eu consegui olhar para o sol. E quando eu olhava para o sol, eu via ali labaredas de fogo saindo do sol. E eu tinha certeza, ali no sonho eu tinha certeza que o sol, né, cairia sobre essa terra. Aí os irmãos vão pensar: nossa, o sol cair sobre essa terra? A Bíblia fala aqui que os elementos serão desfeitos. Até os firmamentos serão abalados, irmãos. Até as estrelas cairão sobre essa terra. O sol é uma estrela também, né? Então ali eu tinha essa convicção, esse fato que o sol cairia sobre essa terra, e eu já estava vendo as labaredas de fogo. E aí eu tive, irmãos, no meu sonho eu tive certeza que esse sonho significava a volta do Senhor Jesus. Era um sonho sobre a volta de Jesus. Muitos crentes, muitos irmãos sonham, né, com o arrebatamento, com a volta de Jesus. E eu sempre quis sonhar sobre a vinda de Jesus. Mas nesse sonho aí, eu tinha certeza disso. E aí me veio justamente
essa passagem, 2 Pedro capítulo 3. No sonho eu me lembrava dessa passagem. Eu falava, Deus, e lá em 2 Pedro capítulo 3, né, vai dizer isso da sua vinda, e vai dizer que o mundo, né, vai se acabar aí em fogo. Então tive certeza que Deus estava me mostrando essa passagem e mostrando a vinda dele. E aí Deus me deu essa palavra. Então aqui fala do dia do Senhor e da vinda do Senhor. E eu quero ler aqui alguns versículos para os irmãos entenderem, né, entenderem do que se trata essa passagem de 2 Pedro, capítulo 3. Olha só, no versículo 1 vai dizer assim, ó: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. E ali eu entendi, Deus falou ao meu coração: meu filho, eu estou te dando esse sonho para lembrar para vocês que vocês não podem deixar de pregar sobre a minha segunda vinda. Vocês não podem deixar de pregar sobre a vinda do Senhor. Porque, irmãos, muitas vezes a igreja está desapercebida, realmente nós paramos de falar da vinda. Às vezes nós paramos por um tempo de falar, às vezes nós pregamos tantas coisas e às vezes nos esquecemos de pregar da segunda vinda do Senhor. Aqui está falando que é para a gente se recordar, para a gente se lembrar. Então nós nunca podemos nos esquecer disso. Pastor William, mas é possível a gente se esquecer que Jesus vai voltar, irmãos? Muitas vezes nós nos distraímos tanto, que a gente até esquece, né? A gente acaba até esquecendo, irmãos, de falar da segunda vinda e de nos lembrar da segunda vinda. Isso aí eu acho maravilhoso, porque na igreja, né, nós temos a ceia do Senhor, a Santa Ceia. E a Santa Ceia também é uma maneira da gente lembrar da vinda do Senhor, porque o apóstolo Paulo fala assim, ó: eu quero que vocês façam essas coisas, né, até que o Senhor venha. Então, para lembrar que Jesus vai voltar também sobre essa terra. Então, muitas vezes, nós podemos passar sim, desapercebidos, esquecidos. E por que é necessário a gente lembrar da vinda do Senhor? Porque, irmãos, no nosso entendimento, aos nossos olhos, a vinda do Senhor está demorando, né? Aos olhos do ser humano está demorando. Quanto tempo nós ouvimos falar que Jesus ele vai voltar? Então, aos nossos olhos, nós podemos achar que está demorando. E se a gente achar que está demorando, irmãos, nós corremos o risco, né, de ficarmos incrédulos. Ah, tanto tempo que eu ouço isso, tanto tempo eu ouço falar disso, e não acontece, aí a gente corre até o risco de ficar incrédulos. Nós vamos aprender aqui nessa palavra, que essa palavra é justamente uma exortação contra os falsos profetas daquela época, que estavam ali dizendo isso, que a vinda do Senhor não passava de uma fábula, não passava de um mito, porque tanto tempo que dizia isso e Jesus não voltava. Então aqui é uma exortação, irmãos. Agora a igreja nunca pode se esquecer, porque nós corremos sim o risco de estarmos aí desapercebidos, distraídos. E aí nós vamos andar de qualquer maneira, andar de qualquer jeito, achar que nós podemos sempre ali, né, retardar ali o chamado de Deus nas nossas vidas, né? Podemos ali postergar o chamado de Deus, vamos deixar para depois, mas nós temos sempre que estarmos atentos, vigilantes, porque a palavra do Senhor nos ensina a vigiar e orar, porque Jesus ele pode voltar a qualquer hora. E aqui no versículo 3 vai dizer assim, ó, versículo 2, perdão, vai dizer assim, ó, lembre-se, né, recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Versículo 3, antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, olha só, falsos mestres e falsos profetas naquela época já estavam incentivando o povo a isso, já estavam ensinando o povo a isso. Eles já estavam ali chegando mesmo a desacreditar da vinda do Senhor. Eles se perguntavam: aonde está essa vinda que tanto se fala? Desde que nossos antepassados morreram que se fala dessa vinda, e Jesus nunca voltou. É por isso que muitas vezes o mundo ainda anda dessa maneira, né? As pessoas estão desacreditando da vinda do Senhor. Como as pessoas ouvem há muito tempo e o Senhor não voltou ainda, muitos desacreditam da vida do Senhor. Então eles estavam exortando aqueles falsos profetas e eles incentivam a igreja também
a repreender, a exortar esses falsos profetas também, porque esse ensino é um ensino diabólico que Jesus estava se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. Então olha só, o versículo 5 vai dizer assim, ó, mas eles deliberadamente, ou seja, é uma coisa proposital. Os falsos profetas, eles desacreditam da vinda do Senhor de uma forma proposital. Eles querem induzir o povo ao erro. Eles querem induzir o povo também à incredulidade. É uma forma proposital. E aí nós podemos pensar assim, mas pastor William, todo pregador que eu vejo fala da vinda de Jesus. Todo pregador que eu vejo fala que Jesus vai voltar. Irmãos, pode até falar, né, que Jesus vai voltar, pode até falar ali, até mesmo para dar uma disfarçada, né? Não, falar que Jesus vai voltar para dar uma disfarçada, né? Mas irmãos, se a gente for observar bem, quantas pregações nós não ouvimos hoje, pregações distorcidas, pregações que se acrescentam muito à palavra de Deus, coisas que a palavra de Deus nem ensina, e pregações distorcidas da palavra, induzindo o povo ao erro. Se a gente for olhar bem, em muitos lugares a gente ouve falar tanto só de cura, de milagre, de dinheiro, de voto, né? De prosperidade, incentivando o povo a se apegar nessa terra. Muitas pregações não ensinam o povo, não incentivam o povo a desejar os céus. Muitas pregações incentivam o povo a se apegar cada vez mais nessa terra, incentivando o povo cada vez mais a cobiçar as coisas dessa terra, a possuir as coisas dessa terra. E vou dizer, né, deixar bem claro, não é pecado possuir as coisas. O pecado é as coisas nos possuir. Não é pecado o homem possuir o dinheiro, o pecado é o dinheiro possuir o homem. Então nessa terra nós temos sim que correr atrás, nessa terra nós temos que batalhar sim para dar o melhor para a nossa família, para dar o melhor ali para a nossa parentela, para fazer o melhor, para ter uma vida, né, onde não vai faltar nada. Nós temos que batalhar. Mas irmãos, a palavra de Deus nos ensina é a gente desejar os céus, não ficar cada vez mais apegados nessa terra. Então tem lugares que estão superlotados, mas só pregando aí a famosa teologia da prosperidade, incentivando o povo a se apegar cada vez mais às coisas materiais e às coisas dessa terra, e o povo acaba se esquecendo que Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Tem muitos lugares superlotados, mas só pessoas atrás de cura, atrás de milagre, atrás de prosperidade financeira, mas não se prega santidade, não se prega salvação, não se prega contra o pecado, se prega apenas coisas materiais, incentivando o povo a viver uma vida, né, se apegado às coisas materiais, o povo ser cada vez mais materialista. Então, se a gente for olhar bem, isso é ensino de falso profeta, irmãos, porque não fala da vinda do Senhor e não ensina sobre a segunda vinda do Senhor. Então, isso é algo muito perigoso que pode deixar o povo desapercebido, meus irmãos. Essa carta vem nos alertar, essa carta vem nos lembrar cada vez mais que aquele mesmo Deus que fez aquela promessa lá no passado, que viria, é o mesmo Deus que continua fazendo essa promessa no dia de hoje. E olha só o que vai falar aqui no versículo 6. Ó. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estarão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então aqui, meus irmãos, fala, ó, aquela mesma palavra que foi dada ali para Noé naquele tempo ali. Porque Noé, ele recebeu ali uma missão. Noé, ele recebeu uma missão ali muito forte, né? Ele recebeu ali um chamado de Deus, um chamado muito importante. Noé, ele foi chamado para anunciar um juízo que viria naquele tempo. Naquele tempo o povo estava sendo um povo cada vez mais pecador. O povo estava vivendo em pecado e o povo não se arrependia. Eles estavam vivendo ali deliberadamente no pecado. Naquele tempo, o povo casava-se e se dava em casamento. O povo comia, bebia, casava-se e se dava em casamento. Isso também não é pecado, né? Pecado é querer viver uma vida apartado do Senhor. Só pensar nessas coisas, mas se esquecer que Jesus está voltando também. Então, o povo vivia dessa maneira, sem se lembrar do dia do juízo. E hoje também não é diferente, meus irmãos. Hoje nós vemos muitas vidas ainda afastadas do caminho do Senhor. Quantas pregações são feitas, quantas mensagens são dadas todos os dias. Hoje em dia, através da tecnologia, através das redes sociais, irmãos, ninguém está aí sem ouvir a palavra de Deus.
Todos têm oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E quantas vidas ainda desapercebidas? Quantas vidas que ouvem a mensagem, vamos buscar a Deus, vá para a igreja, procure uma igreja para você congregar, comece a frequentar os cultos e ainda estão aí. No evangelismo nós temos essa experiência. Ontem mesmo eu estava pregando a palavra ali no evangelismo, antes do irmão Jesuíno começar a louvar, né? Eu fiz o chamado ali, fiz o convite e comecei a pregar ali uma palavra, e aí Deus foi me lembrando desse sonho e eu comecei a pregar sobre a vinda de Jesus, que Jesus estava voltando, que é necessário as pessoas entregar a sua vida para Jesus, renovar a sua aliança, né? Receber ali uma oração, escrever o seu nome no livro da vida. E aí, enquanto eu fui pregando ali, Deus foi me mostrando, olha só meu servo, como que as pessoas ainda estão desapercebidas. Eu pregando ali, irmãos, e a gente vê, é um bar aberto, pessoas ouvindo ali músicas do mundo, né? Um boteco aberto, as pessoas bebendo, as pessoas ali se divertindo, as pessoas sorrindo, as pessoas se drogando. Aí olha para um lado, é um bar aberto. Olha para o outro, pessoas passando para lá e para cá. Até ouvem a mensagem, né? Mas a gente vê que elas não são ali impactadas, não abrem os seus corações para aquilo que a mensagem está dizendo. Muitos que você vê passando ali bêbados, outros drogados, outros ali você vê claramente que estão afastados dos caminhos do Senhor. Então nós vemos as pessoas, irmãos, apesar da mensagem, muitas pessoas ainda apesar da mensagem, desapercebidas quanto à vinda do Senhor. Mas nós cremos, né, que ali é uma semente que é lançada. Nós cremos que aquela semente sempre vai alcançar ali um coração. A pregação, o louvor, a palavra sempre vai alcançar. Às vezes as pessoas estão passando ali, mas a palavra fica. A palavra fica na mente, a palavra fica no coração. Mas nós sabemos que não é a maioria. A maioria ainda continua desapercebida. Nós vemos essa pandemia é um aviso de Deus também. Tivemos primeira onda, segunda onda, se fala de terceira onda, quarta onda, até quinta onda, né? Mas muitas vezes ainda o povo está aí desapercebido, sem buscar a Deus. A gente percebe muitas vezes as vidas sendo abençoadas, conseguindo um bom emprego, conseguindo um bom salário, conseguindo ali comprar uma casa, conseguindo comprar um carro, mas muitos se esquecem daquele que provê todas essas coisas, se esquecem de ser grato a Deus e de buscar a Deus. Então tudo isso a gente vai observando, irmãos. Aqui está falando que essa mesma palavra que foi dada a Noé, e olha que Noé, ele teve um chamado muito interessante, eu estava pensando sobre isso. Porque se a gente for olhar, aos olhos do homem, o chamado de Noé, aos olhos do homem, foi um chamado ali até fracassado, né? Porque Noé, irmãos, ele foi chamado ali para construir uma arca e para pregar para o povo. Fala, vai vir um juízo, vai vir aí um dilúvio. E olha que nunca tinha chovido, né? Naquela época ainda não tinha chovido. Mas Noé estava avisando, vai vir um grande dilúvio. Então, muitos pensavam que Noé era louco. Negócio de dilúvio, nem chover não chove, como é que vai vir dilúvio? Esse velho é louco, esse velho é doido. E Noé ali pregando, irmãos. Segundo os estudiosos aí, Noé, ele pregou por mais ou menos 100 anos, 100, 120 anos, ele ficou pregando para o povo entrar dentro da arca. Estou construindo essa arca, vai vir um dilúvio e só vai se salvar quem estiver dentro da arca. Mas o povo não deu atenção, o povo não quis entrar dentro da arca. Eu imagino que o povo até ajudava a construir a arca também, porque era muito difícil. Somente Noé e a família deles, né, construir ali aquela arca. Eu entendo até que pessoas ajudaram, mas não entraram na arca. Isso acontece nos dias de hoje. Tem pessoas que até ajudam a igreja. Tem pessoas que até ajudam o próximo, irmão, mas não querem, né, frequentar uma igreja, congregar, não querem entrar dentro da arca. A arca também é a representação da arca, né? A arca representa a salvação. A arca aponta até para o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a porta da arca. Mas a arca também representa a igreja. Nós podemos também, né, usar como representação a igreja. A Bíblia permite isso. A arca também simboliza, aponta para a igreja. Então, se a gente for olhar para o ministério de Noé, imagine, Noé ficou 120 anos ali pregando para o povo se arrepender, para o povo entrar dentro da arca, e somente os que entraram dentro da arca, irmão, foi Noé, a esposa dele, né? Os filhos, as filhas, as noras e os genros de Noé. Se eu não me engano, se não falhar a memória, foram 7 ou 8 pessoas. Quem sabe aí pode até me corrigir. Foram 7 ou foram 8, né? 7 pessoas, né? 8? Se eu não me engano, foram 8 pessoas, né? Noé, seus filhos ali, genros, noras, é que entraram dentro da arca. Então, meus irmãos, olha só, 120 anos pregando e apenas essas pessoas, 8 pessoas que entraram dentro da arca. Então, aos olhos do homem, se a gente for olhar, né, com os nossos olhos carnais, nós podemos imaginar assim, nossa, Noé, ele abriu uma igreja, ele construiu uma igreja, ele abriu uma igreja e durante 120 anos ele conseguiu só 8 congregantes para a igreja dele.
Então, olha só os nossos olhos, irmãos, se a gente for olhar para os nossos olhos, né? Mas aos olhos de Deus, o chamado de Noé. A obra que Noé fez foi uma obra extraordinária, foi uma obra maravilhosa. Tanto que até os dias de hoje, tantos mil anos que passaram aí, até os dias de hoje, Noé é lembrado, né? Todos conhecem Noé, até mesmo aqueles que não são evangélicos, que não conhecem muito a palavra de Deus, mas já ouviram falar da Arca de Noé. Filmes são feitos sobre a Arca de Noé. Então, muitas vezes, nós podemos até achar que o nosso ministério é pequeno. Às vezes nós podemos pensar que o nosso chamado é pouca coisa, mas pode ser pouca coisa aos olhos do homem. Mas aos olhos de Deus, Ele te chamou para fazer uma obra extraordinária. Mas pastor William, eu não tenho cargo na igreja, eu não sei pregar muito, eu não sei louvar muito. Pastor William, até hoje eu só consegui ganhar o meu filho. Irmãos, para Deus isso aí, uma alma vale mais do que o mundo todo. Ah, pastor William, mas nem meu filho eu não consegui ganhar ainda, mas eu preguei uma vez e uma pessoa ali ouviu o que eu estava pregando, eu plantei uma semente. Para Deus, isso já vale mais do que o mundo todo, meus irmãos. Então nós não podemos desanimar, porque, olha só, igrejas pequenas, né, sente muita dificuldade, igreja pequena. Igreja pequena não tem aquela estrutura toda, mas irmão, sabe qual é a maior estrutura que existe? Não são paredes, não é o melhor equipamento de som, não são os melhores instrumentos musicais, não são as melhores luminárias, não é o melhor local. A maior estrutura que existe é o amor. Não adianta a igreja, irmão, ser aquela igreja luxuosa se não tiver amor. Se não tiver amor, não adianta de nada. A maior estrutura que a igreja deve ter é o amor e a união. Para Deus isso aí é maior do que qualquer coisa. Então nós não podemos desanimar com o tamanho do ministério, né? Muitas vezes que a gente olha as igrejas vazias, não podemos desanimar por isso, porque aos nossos olhos podem ser pouca coisa, mas aos olhos de Deus é um chamado extraordinário, porque está cuidando de vidas. Nós não temos muitos congregantes aqui, mas aqui tem crianças para a gente cuidar, aqui tem jovens para a gente cuidar, aqui tem casais para a gente ajudar uns aos outros, né? Tem os casais, as famílias que nós podemos ajudar uns aos outros. Tudo isso é uma responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. Mas da mesma maneira que Noé pregou naquele tempo, poucos se arrependeram, poucos entraram na arca, hoje em dia não é diferente. A pregação está aí. Todas as redes sociais, internet, televisão, rádio, todo lado a palavra de Deus está sendo pregada. Mas muitos ainda pensam que essa história que Jesus vai voltar é coisa de crente. Ah, essa história que Jesus vai voltar é coisa de crente. Tantos anos que eu ouço falar isso. Só que a palavra aqui está dizendo, a mesma palavra que criou céus e terra, que criou todas essas coisas, é a mesma palavra, irmãos, que ainda garante que Jesus vai voltar e que esse planeta vai ter que passar pelo fogo. A mesma palavra que criou todas as coisas é a mesma palavra que mantém todas as coisas. E aquela mesma palavra que prometeu o dilúvio é a palavra que está prometendo também um dilúvio de fogo sobre essa terra. E isso vai se cumprir porque tudo que Deus fala se cumpre, meus irmãos. Então, graças a Deus, nós temos esse entendimento, né? Porque como eu falei, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, em muitos lugares não está sendo mais pregado. Mas sabe o que acontece? Nós agradecemos porque aqui nós temos os estudos bíblicos. E o estudo bíblico sempre está falando do plano de salvação, está ensinando, né, sobre o plano de salvação. Ensina sobre santificação, que é o processo que nós temos que passar, o processo de santificação. Ensina, nós tivemos até um trimestre aí que nós aprendemos sobre o ser humano, a origem, queda e redenção. Esses três pilares aí, irmãos, ser humano, origem, queda e redenção. Isso é o evangelismo completo. Certa vez eu dei um testemunho aqui para os irmãos, que eu cheguei lá para o meu amigo do serviço, né? Aí meu amigo ali, ele precisava de uma palavra, eu vi que ele estava carente ali, ele me chamou no canto e eu vi ali que ele estava querendo uma palavra, querendo que eu falasse algo para ele. E ele estava sem entender certas coisas, né? Ele estava sem entender sobre a morte. Foi justamente no tempo que o Gugu, né, aquele Augusto Liberato, morreu. E ele morreu de uma forma assim tão boba, né? Tava ali vivinho, caiu de uma escada ali. Caiu de uma escada, não foi isso? Do telhado? Caiu do telhado e morreu, né, irmãos? Do nada assim ele morreu. Aí meu amigo assim, ele ficou meio abobado com isso aí. Ele falou, William, como é que pode? Me explica isso. Aí ele sabe que eu sou pastor, né? Aí ele queria ali uma explicação da minha parte. Ele falou, William, me explica isso. Como é que pode o Gugu, famoso, rico, cheio de saúde, tava ali vivinho, novo, né? Uma pessoa nova. Tava ali vivinho, aí do nada ele morre. Do nada tava vivinho e morre.
como é que pode isso, William? Aí ele querendo uma explicação. Aí eu falei, Deus, e agora? Porque eu já estava orando a Deus, pedindo a Deus, né, uma oportunidade de conversar com ele. Porque o testemunho dele é muito forte. Eu vejo que Deus tem um chamado muito grande na vida dele. Ele tem um testemunho aí de um acidente que ele sofreu, irmãos, que Deus mandou um anjo ali para salvar ele. Porque aonde ele caiu, irmãos, carro nenhum que passasse na BR não dava para ver ele não. Porque ele caiu dentro do mato ali no buraco. Então todos os carros que passavam na BR não tinha como enxergar ele ali. Aí ele disse que do nada apareceu ali um homem, que ele não sabe nem de onde veio. Apareceu ali aquele homem, aí socorreu ele ali, socorreu toda a família. Este homem, como estava muito longe da próxima cidade, né, que eles tinham que chegar ali, estava muito longe da cidade. Este homem chamou a ambulância demorou a chegar, e como a ambulância demorou a chegar, ele pegou ele ali, pegou o carrinho dele, gastou gasolina, irmãos, gastou gasolina que só, né, foi lá na cidade, trouxe socorro, voltou, levou a mulher dele, que não tinha como socorrer todo mundo de uma vez, depois socorreu a mulher dele. Irmãos, o que esse homem fez é coisa assim de Deus mesmo. Aí ele me contou esse testemunho, aí ele falou assim, William, eu não sei de onde aquele homem apareceu, não sei como aquele homem apareceu ali. Eu falei, irmão, sabe o que acontece? Este homem foi um anjo em forma de gente, foi um anjo em forma de ser humano, que Deus mandou lá para te ajudar. E Deus mandou este homem lá para te ajudar, porque Deus tem um chamado muito grande na sua vida. Se Deus permitiu você sobreviver a esse acidente, é porque Ele tem um propósito muito grande na sua vida. E nesse dia que ele estava querendo saber sobre essa questão de vida e de morte, aí eu falei para ele, tudo bem, você está me perguntando, porque às vezes, né, irmão, a gente vai falar sobre coisa de Jesus, religião, às vezes as pessoas acham ruim, né? Às vezes tem pessoa que acha ruim. Mas nesse dia eu falei assim, não tem como eu falar para você sobre a vida, eu te explicar sobre a vida, se eu não falar do autor da vida, que é Jesus Cristo. Ali eu já achei, né? Já estava pedindo para Deus uma oportunidade. Então ali eu já achei, né, uma porta aberta para me falar de Jesus para ele. Eu falei, não tem como. Deixa eu trocar esse aqui. O azul. Glória a Deus. Então eu falei, irmãos, não tem como. Olha, tá até mais bonito, né, o som. Então eu falei, não tem como eu falar sobre a vida se eu não falar do autor da vida. Aí ele falou, não, William, não tem problema não, pode falar. Aí eu falei, opa, agora sim. Aí eu me senti à vontade, né, irmãos? Quando a pessoa fala que um crente pode falar de Jesus, aí pronto, só é a oportunidade que a gente precisava. Então eu comecei ali a falar sobre Jesus, aí eu falei sobre a origem, a queda e a redenção. Falei da origem do ser humano, falei como o ser humano caiu e como que Deus elaborou um plano de salvação para o ser humano. E ali eu comecei a desenvolver tudo aquilo ali, o Espírito Santo foi me dando, né, que eu pedi para o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, me capacite, porque se eu for falar pelo meu próprio entendimento não vai sair nada. Então me capacite aqui. E era justamente o que nós estávamos estudando, irmãos. Eu evangelizei essa pessoa através do estudo que nós estávamos fazendo aqui. Então eu fui falando sobre o sentido da vida, sobre o Deus que nos criou, sobre a queda do ser humano e que nós precisamos de um Salvador e o plano que Deus elaborou para nos salvar. E aí eu comecei a falar sobre o vazio que o ser humano tem. Eu falei, é por isso que nós temos um vazio dentro de nós. Porque este vazio só pode ser preenchido pelo Criador. O tamanho do vazio que nós temos dentro de nós é do tamanho exato do Criador que nos fez. Só Ele que cabe aqui dentro para preencher todo o vazio que nós temos aqui dentro. Aí eu comecei a falar, é por isso que muitas vezes as pessoas querem preencher esse vazio, né, com sucesso, com dinheiro, com fama, com viagens. Aí quando eu falei de viagem, aí ele começou a se sentir tocado. Porque ele é uma pessoa que está sempre viajando, irmãos. Ele gosta muito de viajar. Ele sempre pega o carro dele, viaja com a família, está sempre viajando. Só que eu percebo esse vazio dentro dele. Ele é uma pessoa que às vezes está calada ali, ele tem um problema de nervoso, às vezes ele está triste. Já peguei ele várias vezes até chorando. Então comecei a falar sobre esse vazio. Falei, às vezes a gente tenta preencher esse vazio com viagens. E você já percebeu que por mais que a gente tenta preencher esse vazio sempre continua dentro de nós? Ele, William, é mesmo. Falei, porque esse vazio só pode ser preenchido pelo Criador, pelo aquele que nos criou. Esse vazio na nossa alma só pode ser preenchido por Deus. Irmãos, quando eu terminei de falar isso, aí eu comecei a notar que ele estava ficando vermelho. Aí ele começou a ficar vermelho, e os olhos começaram a se encher de lágrimas. Eu pensei, nossa, será que ele está passando mal? Meu Deus, o homem está passando mal. Pensei que ele estava passando mal, né? Aí ele falou, William, eu estou ficando nervoso. Só que, na verdade, ele não queria falar nervoso. Na verdade, ele queria falar emocionado, né? William, eu estou ficando emocionado. Mas ele falou, William, eu estou ficando nervoso. Irmãos, quando viu que não, esse homem começou a chorar. Ele começou a chorar, que derramava lágrimas assim, descia lágrimas, irmãos, nos olhos dele. Aí eu falei, sabe por que você está chorando assim? Você está chorando assim porque o Espírito Santo de Deus acabou de tocar no seu coração.
Eu não sei que decisão você vai tomar nesse dia de hoje, mas saiba de uma coisa, a semente foi plantada e o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração. Irmãos, este homem passou o resto do dia me olhando com o olho regalado. Ele me olhou com o olho regalado, irmãos, porque ele pensa que aquilo ali saiu de mim. Mas eu sei que aquilo saiu de Deus. Até nos dias de hoje, toda vez que ele precisa de um conselho, teve um dia que ele estava passando por um problema lá, todas as vezes que ele precisa de um conselho, ele me procura para mim trazer uma palavra de vida para ele. Então note, irmãos, que a pregação da palavra, o poder que tem a pregação da palavra. Então não importa se você está conseguindo ganhar milhares de vidas, ou se você consegue ganhar apenas uma vida. O que importa é você ganhar uma alma para Jesus. Eu tenho certeza que este meu amigo, irmãos, eu tenho certeza que cada vez assim que passa, né, o tempo que passa, ele ainda está com essa palavra na mente e no coração dele, e vai chegar um momento que ele vai entregar a sua vida para Jesus. Porque hoje em dia, até os meus amigos lá que são evangélicos também, quando os meus amigos são evangélicos, estão falando de Jesus, que outros amigos começam a debochar, porque às vezes tem pessoa que debocha, começa a falar de Jesus, outros debocham, desfaz, né? Este meu amigo que eu evangelizei, ele começa a defender. Fala, não, eles aí, eles sabem. Eles aí são cristãos, eles são crentes, eles conhecem a palavra. Eles sabem o que eles estão falando. Olha só, irmãos, uma pessoa que não ainda serve a Deus, mas nos defende, fala assim, ó, eles conhecem a palavra, eles sabem do que eles estão falando. E o que eles falam, eu respeito e eu acredito. Ele fala isso, irmãos. Então, olha só a importância da pregação da palavra. Então, aquele mesmo Deus que prometeu o dilúvio no tempo de Noé, está prometendo esse dilúvio de fogo também. Muitos estão desapercebidos, mas o nosso papel é continuar pregando, nunca desistir. Então, olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui também no versículo 8. Ó. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha só, irmãos, aqui tem uma revelação maravilhosa, viu? Aqui tem uma revelação extraordinária. Porque Deus, ele prometeu ali para Adão e Eva, ele prometeu, ó, se vocês comerem desse fruto, não coma desse fruto, vocês podem comer de todo fruto, toda árvore dos jardins, menos o fruto do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus ele falou assim, não foi? O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Ou seja, Deus estava falando que no mesmo dia que eles comessem daquele fruto, eles iriam morrer. Aí tem uma coisa interessante, Adão e Eva comeram do fruto. Eles morreram no mesmo dia? Não morreram, né, fisicamente no mesmo dia não, irmãos. Eles morreram espiritualmente. Mas se a gente for olhar aos olhos humanos, eles não morreram no mesmo dia. Agora tem uma coisa interessante, irmãos. A Bíblia fala que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos para Deus, né? E 1000 anos é como um dia. Então o que acontece? A Bíblia vai dizer que Adão e Eva, eles viveram 900 e tantos anos. Eles não chegaram a viver 1000 anos. Viveram 900 e tantos anos. Não chegaram a viver 1000 anos. Então para Deus é como se eles tivessem morrido no mesmo dia que a profecia se cumpriu espiritualmente. Porque 1000 anos é como um dia para Deus. Então quando aquele povo ali estava escarnecendo, falando, cadê a promessa, cadê esse Jesus que nunca volta? Aí Pedro fez questão de lembrar, ó, não se esqueça. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Irmãos, Deus, ele não está limitado a esse tempo como nós estamos. Nós é que estamos limitados a este tempo. O tempo de Deus, irmão, Deus ele é atemporal. Ele está fora do tempo. Para Deus, não tem negócio de passado, não tem negócio de passado, presente e futuro. Para Deus, meus irmãos, é um eterno presente. Nós é que estamos presos a esse tempo, né? Nós é que dependemos de relógio. Nós é que se a coisa não acontecer, demorar um pouquinho, nós já ficamos angustiados. Agora Deus não, irmãos. Deus não depende de nada disso. Tudo está no controle de Deus. E quantas vezes nós pensamos assim que uma promessa não vai se cumprir nas nossas vidas, porque está demorando muito aos nossos olhos? Deus, aquela promessa, Senhor, aquilo que não acontece, um parente meu que ainda não se converteu, aquilo que eu estou esperando há tanto tempo, uma cura, não sei, né, irmãos, o que nós podemos estar esperando, mas aquilo que eu estou esperando há tanto tempo, por que não chegou ainda na minha vida? Está demorando muito. Irmãos, está demorando é para nós, porque para Deus está no tempo certinho. Deus, ele sabe o tempo exato da sua bênção, do seu milagre chegar na sua vida. Porque aos nossos olhos pode demorar, mas para Deus 1000 anos é como um dia, é tudo como num piscar de olhos, irmãos. Então Deus, ele não tem isso com ele. Nunca desista da sua promessa. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, hoje eu estava pensando sobre isso. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas eu tenho essa experiência. Eu já tive coisas assim na minha vida que eu pensava que nunca ia acontecer. Já tive coisas assim na minha vida, irmãos, que eu olhava assim e falava, nossa, Senhor, eu queria tanto que isso acontecesse na minha vida. Mas eu pensava, no fundo do meu coração, eu pensava, mas acho que isso nunca vai acontecer.
Eu acho que isso nunca vai acontecer. E pior que o tempo passa, demora, e eu não vejo mesmo acontecendo. Mas, irmãos, aí chega um momento que de uma hora para outra a coisa acontece. Aí a hora que eu caio na real assim, eu penso, nossa, eu pensava que isso nunca ia acontecer, e isso aconteceu na minha vida. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu era mais jovem, eu era um jovem bastante acanhado. Eu tinha vergonha de tudo, irmãos, tinha vergonha. Aí eu cheguei à idade, né? Todo jovem passa por isso. Aí eu cheguei na idade que a gente fica com vontade de arrumar uma namorada, né? No meu caso, uma namorada. As jovens chegam à idade que fica com vontade de arrumar um namorado. Então tem a idade, né, irmãos? A idade do namoro. Eu cheguei nessa idade que eu estava com essa vontade de arrumar uma namorada. Só que, irmãos, eu era tão tímido, eu era tão acanhado que eu não tinha coragem de chegar em ninguém. Se dependesse de eu chegar em alguém assim, não tinha coragem não, irmãos. E se alguém chegasse em mim e falasse, oi, William, eu faltava desmaiar. Se alguma menina chegasse em mim e falasse, oi, William, como é que você está, irmãos? Eu não sabia onde eu colocava a cara. E eu ficava apaixonado por toda menina que eu via, eu ficava apaixonado. A Nilma me entregou. Irmãos, toda jovem que eu via, mais ou menos da minha idade, eu já ficava apaixonada. Se falasse, oi, William, olha, ela falou comigo. Ela falou comigo, acho que ela tá afim de mim. Ficava apaixonado, irmãos, mas não tinha coragem de chegar. Eu lembro que tinha uma menina que eu gostava, isso aí era coisa de mais para criança do que para adolescente, né? Eu era mais para criança do que adolescente. Mas eu lembro que eu tinha ali meus 10, 11 anos, por aí. Aí eu fiquei apaixonado por uma menina, lá da minha rua. Aí eu lembro que eu não tinha coragem de chegar nessa menina, não. E minha tia vivia falando, William, você é apaixonado pela Cícera, vocês dois são namorados. Aí eu ficava lá todo cheio, né? Mais longe da menina. Mas quando a menina chegava... Irmãos, teve um dia que eu estava segurando naqueles ferros, né? Que tem na quadra, assim, aqueles ferros verdes que bota a tela, né? Na quadra. Eu estava segurando ali, naquele ferro. Aí essa menina veio. Aí eu olhei para trás e a menina estava vindo. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu já fiquei. A menina está vindo. Irmãos, quando essa menina chegou perto, eu não sabia o que fazer. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu pendurei no ferro e comecei a balançar. Eu me pendurei no ferro e comecei a balançar, irmãos, igual um bobão, velho. Sem saber o que fazer. Aí a menina ficou me olhando assim, oxe. Aí, meu irmão, nervosinho, sem saber o que fazer. Então eu não conseguia chegar. Então chegou um momento que eu achava que eu nunca ia conseguir achar uma namorada. Que eu não tinha coragem de chegar em ninguém. Aí eu via meus amigos arrumando namorada, todo mundo namorando. Antigamente tinha uma brincadeira, né? Cair no poço. Os irmãos lembram disso aí? Tinha brincadeira de cair no poço. Cair no poço, aí eu não lembro direito como é que era. Quem te tira? Fulano, aí não sei o quê. Aí tinha que dar um beijo, né? Dar uma bitoquinha lá. Então. Aí tinha essas brincadeiras aí. Quem disse que eu tinha coragem de participar disso, irmão? Tinha coragem não. Só se me chamasse e ainda me puxasse pra lá, que eu não tinha coragem. Mas, irmãos, aí chegou um momento que eu achava, acho que eu nunca vou ter uma namorada. Eu via todo mundo arrumando namorada e eu não arrumava. Aí, irmãos, teve uma fase dessa na minha vida. Então é só para dar um exemplo, que tem coisa que a gente pensa que nunca vai acontecer na nossa vida, né? Chegou um momento que eu achava que eu não ia casar. A pessoa vai ficando velha, né? Eu vou ficar pra titio. Vou ficar pra titia. Eu achava que eu nunca ia me casar. Achava que eu nunca ia ter uma família. Eu nunca imaginaria que eu ia ter um emprego público. Não imaginava. Nunca imaginaria que eu ia ser pastor, que ia abrir uma igreja. Essas coisas, irmãos, não passavam pela minha cabeça. E quando passava, eu achava que nunca ia acontecer. Mas quando acontece, a gente fala, nossa Deus, o Senhor fez a promessa. Porque muitas coisas que acontecem foram promessas de Deus, né? Fala, nossa Senhor, o Senhor fez a promessa e realmente aconteceu. Então não importa se está demorando na sua vida, irmãos. Espere o tempo certo, porque o tempo certo de Deus vai chegar. Tem um louvor que diz assim, né? Tem um louvor que diz, o nosso Deus, ele tarda, mas não falha. Irmãos, esse louvor, ele é até bonito, né? Eu gosto de ouvir ele. Há momento que Deus se cala, né? Então esse louvor, ele fala assim, ele tarda, mas não falha. Não, irmãos, esse louvor, ele possui um erro teológico, um erro bíblico. Deus, ele não tarda, irmãos, e não falha. Deus, ele chega no momento certo. Deus, ele chega no momento certo, irmãos. Somos nós que muitas vezes achamos que Deus está demorando, mas ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o momento ideal de acontecer todas as coisas. Olha só para confirmar tudo isso, ó. Aqui diz no versículo 9, ó. O Senhor não demora, em algumas traduções vai dizer, o Senhor não tarda em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus, ele sabe o momento certo. O plano de Deus, irmãos, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus decretou, vai acontecer perfeitamente no momento que Deus decretou.
Então note que Deus não tarda, Deus não atrasa. Deus não é igual ao ser humano, né? O ser humano, muitas vezes nós tentamos fazer alguma coisa e aquilo ali vai se atrasando. Às vezes nós erramos, fazemos as coisas erradas e cada vez mais atrasa. Não, irmãos, Deus ele decretou um plano perfeito e esse plano perfeito vai se cumprir também no tempo perfeito, que é o tempo de Deus nas nossas vidas. Isso é para alegrar os nossos corações, para renovar a nossa esperança e renovar a nossa fé. Nossa, pastor William, essa semana mesmo eu estava pensando nisso. Nossa, isso que eu estou esperando, essa bênção, esse milagre que eu estou esperando de Deus, está demorando tanto a acontecer. Está demorando porque ele vai acontecer no tempo perfeito na sua vida. Não é quando nós queremos, é quando Deus quer. Então no versículo 10 vai dizer o seguinte, ó: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Então note, irmãos, que o dia do Senhor, né, Deus ele não está atrasando a promessa dele, não. Ele está esperando que todos se arrependam. A vontade de Deus é que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora nós temos que ter cuidado com uma coisa. Tem pessoas que pregam aí o universalismo. Tem uma doutrina que se chama universalismo. O que é o universalismo? O universalismo, ele prega que no final todos vão se arrepender. Todo ser humano vai se arrepender e que todo mundo vai ser salvo. Não importa como a pessoa viveu, mas no final todo mundo vai ser salvo. Isso é uma doutrina diabólica, que é o universalismo, né? A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia fala, esforce-se para entrar pela porta estreita. Porque a porta estreita são poucos que acertam por ela. A Bíblia fala do caminho largo, o caminho largo são muitos. Mas o caminho estreito são poucos. A Bíblia fala que são poucos que vão se salvar. Então essa história do universalismo, Deus quer que todos se arrependam. Mas não são todos que vão se arrepender. Porque tem muitos que vão se rejeitar. Então aqui diz também que o dia do Senhor virá como um ladrão. Então é algo repentino. Mas não é porque é algo repentino que nós devemos, né? Aí que nós devemos ficar atentos mesmo, vigilantes, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Aí, irmãos, você fica imaginando como será esse evento, né? Vai ser um evento assim extraordinário. Vai ser um evento como nunca houve antes. O dia do Senhor, tem um ditado popular que fala o dia D, né? O dia D, aqui fala que é o dia de Deus. Nós vamos ler aqui. Aqui fala que é o dia de Deus, ou o dia do Senhor. Então, meus irmãos, o dia do Senhor vai ser de bastante alegria para os salvos, mas vai ser de bastante dor, angústia e tristeza para aqueles que rejeitaram a salvação pela graça. Então note que vai ser um acontecimento extraordinário como nunca houve antes, para abalar até mesmo os elementos, os firmamentos, as estrelas. E olha só o que diz mais no versículo 11, ó. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E aqui vai falar, ó, vivam de maneira santa e piedosa. Olha só, irmãos, visto que tudo será desfeito, então aqui fala que tudo será desfeito. Nós vamos ler daqui a pouco que nós estamos aguardando novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então note que para Deus fazer o novo, o velho tem que ser destruído. Isso representa também a nossa morte no batismo. Quando nós nos batizamos, irmãos, o velho homem é destruído, o velho homem morre e nasce o novo homem. Então, para surgir também uma nova terra, a velha terra também tem que ser destruída, né? São novos céus e nova terra. Não significa ali uma reforma, vou dar uma reforma, não. Vai ser criado tudo novo. Assim como nós somos novas criaturas, o planeta também vai ser tudo novo. Então, como que nós temos que viver? Aqui falou que nós temos que viver de uma maneira santa e piedosa. Viver de uma maneira santa significa ser perfeito? Não. Viver de uma maneira santa significa nós sermos separados. Separados das podridões deste mundo, das impurezas deste mundo, do pecado deste mundo, irmãos. Nós temos que viver de maneira santa, separados. É aí que nós vemos que muitas vezes, irmãos, é como diz o louvor, né? O louvor que nós vamos louvar no sábado. Não é tempo de brincar de ser cristãos. Porque às vezes nós vemos, nós como cristãos, brincando. E aqui diz que a terra vai ser destruída pelo fogo. Então nós estamos brincando com fogo, né? Quando nós estamos brincando com as coisas de Deus, nós estamos brincando com fogo. E aí tem um ditado que diz também, quem brinca com fogo vai acabar se queimando. Né, meus irmãos? Então não é tempo de brincar, é tempo de vigiar. A Bíblia fala das 10 virgens que temos que estar preparados. As 5 virgens que entraram pela porta são as 5 virgens que estavam preparadas. A Bíblia fala também lá em Mateus capítulo 25 que existe 2 tipos de pessoas. Uns que vão estar desapercebidos e outros que vão estar apercebidos.
Ali fala de Noé. Quando o dilúvio veio, aqueles que estavam desapercebidos foram levados repentinamente, mas os que estavam apercebidos entravam dentro da arca. É assim que tem que ser também nos dias de hoje. Existem os desapercebidos, mas o papel da igreja é estar sempre apercebido e abrindo também os olhos de outras pessoas. E aí o versículo 12 vai dizer, ó, esperando, por que nós temos que viver de uma maneira santa e piedosa? Esperando o dia de Deus. Olha o dia D aí, ó. O dia D é o dia de Deus. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Pastor William, como que eu vou apressar a vinda do Senhor? Pregando o evangelho. Sabe qual é o maior sinal da vinda de Jesus? Muitas pessoas pensam que o maior sinal vai ser as guerras, a fome, a peste. Muitas pessoas pensam que os maiores sinais vão ser os sinais do diabo. Não, irmãos, o maior sinal não é o sinal do diabo, o maior sinal é o sinal de Deus. Porque Jesus falou, e este evangelho do reino vai ser pregado a todas as nações e aí virá o fim. O maior sinal da vinda de Jesus é o evangelho sendo pregado a todas as nações. Agora eu lhe pergunto, com a internet, irmãos, a internet que é uma porta aberta para o mundo, o evangelho está sendo pregado ou não está sendo pregado a todas as nações? Então Jesus Cristo, a vinda de Jesus está cada vez mais próxima, ninguém sabe o dia nem a hora, vai ser como um ladrão. É certo que existem ainda alguns eventos para acontecer. Quando nós olhamos para a profecia, tem alguns eventos para acontecer, né? Tem a grande tribulação para acontecer, uns creem que a igreja vai ser arrebatada antes, outros creem que vai ser no meio da grande tribulação, outros creem que vai ser depois, mas isso não importa, o que importa é nós estarmos vigilantes, porque Jesus, ele pode voltar a qualquer hora. E aqui diz, ó, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Agora imagine, hoje em dia faz um calor aí de 33 graus, né, irmão Antônio? Faz um calor de 33 graus, nós não estou aguentando este calor. Se a gente não aguenta esse calor, imagine o calor que vai até mesmo derreter as estrelas. As estrelas vão cair derretidas sobre essa terra. Imagine o que é isso, irmãos. Imagine como isso vai ser glorioso, poderoso, e vai ser também destrutivo para os que ficarem. E aqui diz, ó, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Irmãos, nós vivemos num mundo onde não está tendo justiça, né? Nós vivemos num mundo que o que habita neste mundo é a injustiça. Quando nós vamos ali para o mercado, que nós olhamos o preço das coisas, aí nós pensamos, isso não é justo, né, irmãos? Quando nós olhamos ali, trabalhamos e muitas vezes olhamos para o nosso salário fim do mês que vai dar para pagar as contas apertado, aí nós olhamos, mas isso não é justo, Senhor, eu trabalhei tanto. Quando nós olhamos, irmãos, notícias de corrupção, às vezes se desviam até dinheiro que era para ir para um hospital, dinheiro que era para ir para a saúde, dinheiro que era para ir para a educação, dinheiro que era para ir atender vítimas do Covid, nós vemos ali muitas vezes corruptos desviando esse dinheiro, aí nós falamos, Senhor, mas isso não é justo. Mesmo acontecendo, mesmo eles desviando isso, eles estão ali, ó, ricos. Isso não é justo. Então nós vivemos num planeta, irmãos, onde habita ainda a injustiça. Quantas vezes, né, às vezes nós passamos por uma situação e falamos, mas Senhor, eu estou procurando a sua presença, estou buscando a sua presença. Isso não é justo que aconteça comigo. Mas nessa terra o que habita é injustiça. Mas nós esperamos novos céus e nova terra, que é ali que habita a justiça. Esses dias eu estava conversando com uns amigos meus lá do serviço, e os meus amigos reclamando de um monte de coisa, né? O governo isso, o governo aquilo, e o aumento disso, o aumento da gasolina, o aumento disso, daquilo, e mais isso, e o governo, o presidente A entra e não resolve, o presidente B entra e não resolve. Aí meu amigo reclamou tanto que eu falei, meu amigo, peraí um pouquinho, meu amigo. Eu falei, meu amigo, a Bíblia fala, aí eu tive que falar da Bíblia, né? Que às vezes as pessoas não gostam, mas aí nós temos que falar. Eu falei, a palavra de Deus fala que não é aqui nessa terra que habita a justiça, não. A palavra de Deus fala que nós temos que desejar e esperar em novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. É lá que habita a justiça, não é nesse planeta aqui não. Se você ficar esperando pelo homem, justiça do homem, pelas coisas dessa terra aí, você vai sempre se decepcionar, meu amigo. Nossa salvação, a nossa bênção, depende de Deus e não do homem. Aí ele prestou atenção, né? Porque, irmãos, naquele grande dia, a Bíblia fala que todas as lágrimas serão enxugadas. Não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver perseguição, não vai haver injustiça. Nós estamos aguardando esses novos céus e essa nova terra, e o que é maravilhoso é que nós vamos morar lá. Se nós já achamos essa terra aqui bonita, a Bíblia fala que essa terra está sendo consumida, né? Por causa do pecado, aquele que a sujeitou o pecado. A natureza geme, a criação geme.
Se nós já achamos aqui bonito, imagine, irmãos, nos novos céus e na nova terra. Tudo glorioso. Esses dias eu estava pensando, eu estava assistindo um documentário ali sobre o espaço, sobre o universo. Aí eu estava falando, rapaz, mas como que o universo é fascinante, né? Aquelas estrelas, aquelas galáxias, aquelas coisas, aqueles planetas. E, irmãos, nós somos tão pequenininhos, né? Quando a gente começamos a estudar sobre o universo. O ser humano não é nada comparado com o universo. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas será que quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, nós vamos poder viajar à velocidade da luz? Porque tem planetas aí que nós nunca vamos poder alcançar. Porque são planetas que estão a milhares e milhares e milhares de anos-luz de distância. Aí eu pensei, será que quando nós formos salvos, glorificados, nós vamos poder viajar na velocidade da luz? E eu creio que sim, né? Porque coisas extraordinárias Deus tem preparado para todos nós. Aí eu pergunto, vale a pena ou não vale a pena servir ao Senhor, irmãos? Vale a pena ou não vale a pena enfrentar todas as batalhas que nós temos que enfrentar nessa terra, né? Vale a pena, irmãos. Então a palavra do Senhor vai dizer aqui para terminar, ó. Portanto, amados, versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Meus irmãos, a única maneira de nós nos encontrarmos por ele em paz, imaculados, sem manchas, né, e inculpáveis, é nós nunca sairmos da presença do Senhor. É a gente nunca sair da presença de Deus. Porque aqui fala para a gente sermos encontrados em paz. A Bíblia fala para a gente seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Além de a gente procurar ter uma vida, né, de paz, resolver todos os nossos conflitos nessa terra, seguir a paz com todos, nós temos também que estar em paz, experimentar a paz interior. Porque o que é paz? Paz é a ausência de conflitos interiores. Então nós temos que estar em paz com nós mesmos. A Bíblia fala que existe a paz de Deus e a paz com Deus. Nós temos que experimentar a paz de Deus e ter paz com Deus. E nós temos que ter uma consciência limpa. Agora a nossa consciência limpa, irmãos, não vem através das nossas obras. Ah, pastor William, eu estou com minha consciência limpa, porque eu estou fazendo a obra, eu estou vindo para os cultos, estou fazendo isso e aquilo. Não, irmãos, a nossa consciência tem que estar limpa quando nós temos a certeza que mesmo sem merecer, nós temos um Salvador que morreu para perdoar todos os nossos pecados. A nossa consciência é limpa não por nós mesmos, a nossa consciência é purificada pelo sangue de Cristo que está sobre a minha e sobre a sua vida. Isso é ter a consciência limpa, é ter a consciência que o nosso Salvador, ele morreu por todos nós, sem nós merecermos nada. E qual a maneira de chegar lá inculpável também? Ah, pastor William, eu já me arrependi de todos os meus pecados, estou me comportando bem. Não, não é se comportar bem. É ter a certeza, irmãos, que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, não por obras, mas pelo sangue de Jesus. Porque muitas vezes é pregado muita obra, né? É pregado obra. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, eu faço isso e o outro não faz. Eu sou salvo porque faço, o outro não é salvo porque não faz. Não, irmãos, naquele dia vai ter muitas surpresas, né? Nós somos salvos pela graça e a única maneira de chegarmos lá inculpáveis é nunca deixarmos a graça de Deus. Então vamos ter que passar por muitas lutas. Vamos ter que passar por muitas provações nessa terra, irmãos, mas nunca podemos sair da presença, nunca podemos abandonar a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra e só quem crê que vai morar nos novos céus e na nova terra, aplauda o nome do Senhor bem forte dessa noite, porque Ele é digno de receber toda glória, toda honra e toda exaltação. Amém, irmãos? Essa foi a palavra e essa palavra veio através de um sonho, né? O dilúvio de fogo. Então, meus irmãos, terça-feira teremos... falhou a memória.